Olá! A partir de agora eu apresento a você a segunda parte da entrevista com o professor de Sociologia Política da Universidade Federal de Goiás, Pedro Célio. Neste momento ele fala sobre se a democracia brasileira corre algum risco, visto que nas manifestações dos últimos anos vários grupos pediram intervenção militar. O professor também aborda sobre qual será o grande desafio do próximo presidente da República, o que esperar do novo Congresso Nacional e ainda o que deve ser feito para que o Brasil saia dessa grave crise política que ele enfrenta já há alguns anos. E se você não acompanhou a primeira parte da entrevista com o professor Pedro Célio, onde ele fala sobre o que é direita, esquerda e centro, clique no card que está aparecendo aqui em cima e saiba mais sobre este assunto. Deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo e já sabe, se ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora! O Brasil tem um problema de que a democracia brasileira ela é fruto de uma transição desde o final da ditadura, em meados dos anos 80, e essa transição ela nunca chegou a um termo final, né? Ela nunca chegou a um ponto em que a gente tem a capacidade de dizer, bom, o regime político democrático de tipo brasileiro é esse aqui. Ele tem um desenho final pronto e acabado. Isso, as nossas instituições estão sempre incompletas, né? Tanto é que a gente vê falar muito hoje que o grande dilema no Brasil é que o país não dá conta de promover uma reforma política que aproxime as instituições, os partidos e as lideranças da sua população. Cada segmento esteja representado de uma maneira mais próxima das suas aptidões e das suas utopias, né? Das suas necessidades. A democracia brasileira, nesse meio do caminho, por essa incompletude, às vezes ela deixa espaço também para que vozes, né, que clamam por um retorno dos militares tenham espaço. Nas eleições de 2018, eu acho que isso chegou a um ponto maior do que nas eleições anteriores. E isso está muito ligado à decepção que o eleitorado teve com as experiências de governos de direita e também teve, né, com as experiências de governo de esquerda. E nos dois casos, curiosamente, o elemento da corrupção esteve fortemente presente para causar essa decepção. Olha, eu acho que o clima hoje no Brasil, a conjuntura no Brasil, indica um momento de mudança no Congresso Nacional, de renovação, né? Então é esperar essa renovação. E eu acho que as informações indicam aí que nós temos elementos de renovação, esse chamado novo que tem por aí, essa palavra, né? A nova política, o novo tipo de político, né? Que vai aparecer, ele, para ficar no tema da origem aqui dessa conversa, já tem sinais de que vem aí políticos de direita e de esquerda, né? Mas no sentido de renovação. Eu acredito que, em grande medida, as bancadas de direita e de esquerda serão renovadas. Eu acho que o grande desafio é recuperar uma situação, recuperar um ambiente em que a população volte a acreditar nas instituições. Eu acho que esse é o grande desafio. Nesse ponto aí eu fico com os nossos estudiosos clássicos, né, da política moderna, né, que sempre procuraram conceituar o bom governo, né? Então, o mais próximo que eles conseguiram chegar disso foi dizer aquilo. O bom governo é aquele que consegue mobilizar a comunidade, a sua população de governados, inclusive para defendê-lo, manter a população ativa, né? Manter a população atenta, né? Inclusive para defender esse governo. Esse é o grande desafio, né, de há muito no Brasil. Quer dizer, o primeiro elemento da crise é isso, é reaproximar o povo das instituições, né? É esse desafio da resposta anterior. É criar mecanismos, né? Criar meios para fazer com que as pessoas voltem a acreditar e a defender essas instituições. Eu acho que esse é o primeiro passo.
E num segundo plano, né, a gente conseguir visualizar medidas políticas, né, programa de ação que atinja a economia brasileira, que atinja a própria base da produção industrial, da produção agrícola, né, fazer com que essa produção esteja vinculada a dois elementos básicos, que é a geração de emprego, que eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles hoje, tanto dos perigos da economia quanto dessa descrença pública, né, a geração de emprego, e, por outro lado, medidas que favoreçam a projetos de desenvolvimento em que a maior parte da população seja beneficiada com isso, né? Eu acho que numa sociedade igual a brasileira e em muitas sociedades latino-americanas ou em desenvolvimento, né, o papel do Estado ainda é muito importante. Em muitos setores é recuperar a capacidade do Estado. Quando não, liderar essa recuperação econômica e de crença popular, mas também regulamentar situações de mercado, situações de investimento, de orientação das atividades produtivas, para que isso gere, né, uma cultura maior de envolvimento e de gosto pela política.